Rafão já definiu muito o que é projeto. Na tua visão, Ricardo, o que é projeto? E aí estende a pergunta para os dois. O que não é projeto? Para fechando esse André, bloco. uma coisa que me chamou muita atenção foi em 2013. Eu participei do Special Day da IPMA. Foi lá no RB1. Eu estava chegando à IPMA. E estavam lá Bill Duncan e Paul Dismore. E eles... Conta quem são esses caras. Pois é. Autores do primeiro PMBOK. Não, calma, o Duncan era o primeiro. E o Paul Dismore. Paul Dismore trouxe O cara a gestão importou de projeto para o Brasil. Ele falava que era baiano da Bahia de São Francisco. Mais repetida que tinha que trabalhava para ele. Então tinha que... Cara, acho que esse podcast vai ser cortado pelo mentira. Não. Mas, assim, muito interessante porque... E você esqueceu de uma terceira figura, professor Darcy Prado. Darcy Prado. Sim, do Darcy Vicente Prado. Falcone. Sim. Que criou, nesse ano, ele lançou a metodologia que ganhou, né, que foi reconhecida como a metodologia mais reconhecida no mundo. Medição de maturidade. De medição de maturidade. A mais simplificada, a mais utilizada no planeta Terra, vindo de um brasileiro. Então foi um evento ali quase que... Não, foi icônico. Foi icônico. Lançamento da e assim, sabe aquelas frases que ecoam na mente? Eu nunca mais esqueci disso. Foi Bill Duncan falou que o seguinte, que projetos que entregavam escopo dentro do custo e no prazo nem sempre entregavam valor. Aí eu falei, realmente não entendo nada de projeto. Depois dessa afirmação, eu não entendo nada de projeto. E a justificativa foi tão óbvia que eu falei, caramba, isso cabe para qualquer coisa e principalmente para vendas. Não entrega valor porque não existe uma captura adequada de valor. Porque o valor é aquilo que você percebe. Exato. Então, quando você fala que percepção. Projeto é um fenômeno que é móvel, que é mutável, que exige resiliência, que é feito por pessoas, para pessoas, você está falando de fator humano, percepção é diferente. Concordo. Não é? Perfeitamente. Todos nós aqui, do mesmo fenômeno, vamos ter percepções diferentes. Mas quando você trabalha a percepção através, primeiro, do aprimoramento do seu conhecimento. Então, quem conhece mais também está mais apto a perceber ou não perceber alguma coisa. Segundo, foco. O foco que é estabelecido. Terceiro, propósito. Então, trabalhando conhecimento, foco, propósito, você melhora a sua percepção a respeito do fenômeno projeto. E quando eu conheci a IPMA, o que me chamou a atenção? Eu, como era iniciante, eu falei, caramba, tem que entender, compreender qual é a lógica. E a lógica se baseava no entendimento do negócio. Eu falei, poxa, perfeito, se eu não conheço qual é o negócio, se eu não conheço a característica, a estratégia, como ele se estrutura, com essa perspectiva, muito difícil eu gerenciar um projeto. Então, a percepção, não é, dali de qual é o contexto. Quando se fala de que o contexto está permeado por pessoas, pessoas na sua cultura, na sua característica, em como elas desenvolvem ou detêm competências, ou têm gaps de competência, então você está analisando ali o contexto social e complexidade, a complexidade sociotécnica, para depois definir quais são as práticas, quais são as técnicas. Eu falei, isso cabe para qualquer coisa. Projeto, pode ser um projeto educacional? Sim. Pode. Envolve contexto, envolve pessoas e dali as práticas. Pode ser um projeto de saúde, pode ser um projeto de capital, pode ser um projeto esportivo, de TI. Então, cabe para qualquer coisa. Isso, para mim, fez muito sentido. E foi, talvez, o meu maior incentivo, assim, de falar, poxa, quero conhecer mais a respeito disso. Então, o fenômeno do projeto, para mim, começou a ficar mais claro a partir daí. Não me parecia muito lógico eu ter um manual de práticas sem entender que negócio e quais pessoas estavam envolvidas. Então, para mim, começou a fazer mais sentido e me estimulou a quê? Vamos estudar mais. Vamos ver quais são as possibilidades, quais são as limitações, por que não? Sim. Daquilo que é e daquilo que não é projeto. Exato. Agora, não é projeto.
É aquilo que você vai falar assim, não, isso não. Não digo nem pelo olhar técnico, ok, você vai definir, mas também pelo olhar não técnico, né? Pelo olhar que fala assim, cara, isso não é um projeto. Olha, é difícil eu dizer não é projeto, mas eu posso definir assim, o que é processo. Isso. Eu ia muito mais nessa. Assim, a questão da pergunta é muito mais voltada também pra gente não só tecnicamente definir, né? Quando você olha e fala assim, não é uma definição só assim, isso aqui não é um projeto, é um processo. Ou você olha e fala assim, cara, projeto não é algo que você ingesse. Projeto não é algo que você vai ter ali a tua caixinha fechada. Projeto não é simplesmente pegar, sei lá, uma referência, né, um PMBOK da vida. Posso chamar de gestão de crise controlada? Isso, pode ser. Pode ser, não deixa de ser dentro mas nesse sentido, caminho. Onde você tem variáveis extrínsecas que você não controla, que impactam não é, na questão daquilo que você planejou. Você tem variáveis intrínsecas controláveis, mas que não são fáceis de você lidar. Quando nós falamos de habilidades, não é, de skills, soft skills, quem falou isso devia estar drogado, cara. Não, o cara estava sob o efeito de entorpecente. Exatamente. Porque se tem uma coisa que eu não acredito seja soft, é lidar com o ser humano. Exato. Não é? Lidar com egos e tudo mais. Eu não sei se existem outras nomenclaturas que possam ser utilizadas. Mas você pegou o Rafael coloca basic skills, né? Não realmente deixa de gosta ser. de basic skills, porque realmente é básico. Você vai lidar com um projeto, é básico que você detenha. Hoje já se fala em power skills. Bom, power skills. Péssimo nome, mas enfim. Pô, acontece. Eu estava comentando, isso, o pessoal vai reinventando em cima do... É interessante, né? Já que a gente está falando do que é projeto, do que não é projeto. Primeiro tem que entender projeção, né? O que é o projeto. O projeto é a projeção do futuro melhor, onde eu vou mobilizar recursos e pessoas para atingir um resultado que vai trazer uma melhoria. Se não tiver melhoria, não é projeto. Já começa por aí. Você tem um período de transição, onde você vai ter a perturbação da realidade. Então, vou fazer uma obra em casa, vou fazer a obra do banheiro. O banheiro, a ideia é que fique melhor do que o que ele está hoje, mais bonito, esteticamente, ou mais funcional, o que quer que seja o requisito que você tenha colocado. Mas você vai ter a fase da quebradeira, que é uma fase de incômodo. Você vai fazer aqui uma duplicação de um BRT, você vai ter a mesma coisa. Então, você vai desenvolver um software, você vai ter não mais o antigo, não tem ainda o novo, então você tem a fase da transição. E isso precisa de resiliência, que é uma das palavras que você bem utilizou. Se você tem um resultado final previsível, não é projeto. É tão simples quanto isso. Então, para você falar se é projeto, o resultado final é imprevisível, tem uma inovação e ele não existia e vai ser algo novo. Se você vai produzir uma peça de automóvel dentro de uma orientação seriada, que é o outcome daquilo dali é esperado, é o processo. Então, a diferença é bem simples de uma coisa para outra. Eu acho que o grande barato é entender qual é a função da gestão de projeto, né? Que a gente entende, a gente discute, são três coisas, né, que se discutem que parecem a mesma coisa, mas não são. Uma coisa é gerir contrato. Então, gerir contrato, beleza, né? Você tem ali, você vai olhar, você vai medir contra contrato. Né? Depois você tem alteração contratual e você tem claim. Né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma coisa é o projeto, é a projeção. Outra coisa é a gestão da projeção. Para que serve gestão de projeto na minha concepção? Cognitivamente, todos nós pensamos e temos realidades absolutamente diferentes, tanto psicologicamente nós somos indivíduos. Né? Então, cada um aqui tem a sua interpretação, incluindo a sua história, a sua cognição, o que comeu hoje, o seu estado de humor. Né? Então, tudo isso influencia na sua percepção. Qual é a função da gestão da projeção? É você conseguir tangibilizar de maneira formal e escrita, e que nem sempre é possível. A gente vai falar sobre contrato psicológico, contrato afiliativo, contrato formal, para a gente poder alinhar sobre isso. Mais à frente eu falo sobre isso. E é importante para você entender que na venda, o mais importante é o contrato psicológico, porque o Brasil, ele funciona, boa parte da nossa cultura, numa coisa chamada confiança, que vem do latim confiare, que significa fé em comum. Então aqui, ou eu tenho a indicação, né, de quem trouxe, para quem é ou de onde veio, ou você tem uma aprovação social, você vai contratar uma pessoa que é o guru de acordo com um determinado grupo,
mas você dificilmente vai contratar um para um sem você ter um histórico daquilo ali. Não me cabe aqui dizer se é certo, errado ou ruim, isso é um fato que a gente tem inerente à formação social no Brasil, que eu também não vou entrar profundamente nisso. Então, quando eu olho para o fenômeno projeto, ele é absolutamente... a pessoa tem um problema e projeto é a resolução de um problema ou a melhoria, a amplificação de capacidade do sistema atual, né, para resolver alguma coisa. O grande ponto é que, para resolver o problema, isso pode ser feito de várias formas. Eu quero diminuir a temperatura da sala, eu posso botar 3 ar-condicionados aqui de 9.000, posso botar um de 18 que de repente não vai resolver o problema, posso botar um de 30 que de repente vai resolver o problema. Aí vão ser os requisitos técnicos ligados a isso. O que é importante para quem está assistindo a gente entender? A técnica, ela serve única e exclusivamente para você fazer o alinhamento cognitivo, o alinhamento das expectativas. Então vem com umas técnicas de pirotecnia, de Krypton, que vem... Porra, isso não serve para nada, bicho. Você contrata uma empresa. Você cria... Eu poderia falar das maiores... Nem as Big Four, né? Você contrata aí uma top das galáxias aí. O que você vai esperar desse cara? Você vai esperar que o cara te entregue, né, um compêndio, né? O cara passe horas ali, o cara assim... Não, é isso cara, aqui. é isso aqui. Aí tu fala... Alguma coisa não, errada. Peraí. Não. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Aí fala assim, e vai custar isso tudo? Falou assim, vai. Isso custa, sei lá, 60 anos da minha experiência aqui, é exatamente isso. Então a gente ainda tem muito essa correlação, imagino os empresários, de não só custo-benefício, mas o tempo de desenvolvimento, a complexidade que o cara tem que ter, e isso transborda, né, nas consultorias, começar a querer buscar. O cara tem que justificar aquele HH ali, né? O cara assim, pô, bicho, tem que botar isso aqui pra funcionar, cara. Tem que entregar um relatóriozão pesadão, com aquelas entrelinhas, né? Que o cara não entende porra nenhuma daquilo, né? Porque o cara tem que se sentir assim, pô, tá vendo? Eu contratei o fulano, né? E quando você fala na simplicidade do negócio, que eu acho que é o mote, né? Fica muito mais claro pra pessoa que tá gerindo o projeto. Fala assim, cara, tem que ser simples, tem que ser claro. Mas né? talvez essa seja um dos grandes desafios do gestor de projetos, que é procurar reduzir esse nível de complexidade para o entendimento da equipe. Exato. E aí, quando você fala aí do fator humano, né? Pô, será que as pessoas que estão trabalhando no projeto entendem qual é o projeto? Exatamente. Isso é muito importante. Será que elas entendem o propósito do projeto? Sim. Ela tem um senso de propósito imbuído nela? Ela tem o senso de pertencimento? Ou ela tá como um Walking Dead? Ela vai para lá, desenvolve tarefas, entrega, vai todos os dias, não se atrasa e por isso recebe salário. Mas o que ele falou é muito importante, você também me comentou, que é a simplicidade. Eu acho que muito da IPMA, muito da tua fala, vem assim, cara, torna o teu processo simples, bicho. Mais uma vez, eu acho que simplicidade não significa facilidade, né? Você pode ter um processo extremamente complexo, né? Tem projetos que você vê, óbvio, a construção de uma refinaria, de uma plataforma de petróleo, não acho que você vai ser a mesma coisa de reformar o meu banheiro, né? Mas o fato é que tem meios, ainda mais para o nosso público, que são pequenas empresas, médias empresas, o público-alvo daqui, esses caras podem sim melhorar a operação diária deles, diária de vocês, implementando já pequenas melhorias, mas muito diretas relacionadas no que a gente chama de simplicidade no teu processo. O ato só de você já escutar o teu colaborador, o ato que a gente já fala muito aqui, vamos botar nas basic skills, né? Eu vou trocar o meu termo aqui, né? Já aprendendo aqui é skin the game total, né? Já na aprendizagem aqui. Exatamente para isso, para que você já possa melhorar a eficiência do teu processo através de projetos, né? Que façam a tua empresa mais fácil, mais rápida, mais ágil, sem aquela burocracia, sem aquela... Vamos, né? Esse é um ponto legal para a gente trazer. Não confundam isso com zona. Exatamente, peraí. Porque tem gente que tem grupo, tem empresa que tem grupo de WhatsApp, e que aí vira um caos, e no meio e aí a pessoa quer gerenciar pelo WhatsApp. Separar um pouquinho. Vamos separar as coisas, é importante, né? A formalização, principalmente escrita, né? Escrita de uma maneira formal, né? As pessoas hoje em dia não sabem nem ler, nem escrever. Isso eu estou falando de pessoas letradas com formação, né? Tem uma dificuldade ainda de interpretação de texto robusta, e a resposta é pior ainda. Né? A gente tem um problema sério aí de comunicação muito preocupante. Né?
as pessoas brincam comigo que eu conjugo, né? Eu falo na segunda pessoa. Eu falo, porra, bicho, eu tenho que escrever, tem que ser formal o escrito. Então, você ter plataformas, sistemas de informação, onde você tem, assim, que gastar o que eu chamo de HB, ou seja, hora bunda, para sentar e alimentar, isso é importante. É importante você ter um repositório, é importante você ter... É o seguinte, a partir do momento que você tem um processo estabelecido, com uma tecnologia que comporte esse processo, pode ser no Excel, pode ser no que seja, eu não estou dizendo que precise contratar aqui o SAP para fazer isso, não é o caso, pode ser também, mas enfim, depende do grau de complexidade. E você tem pessoas capazes de usar essa tecnologia, né, e desenvolver esses processos, você cria replicabilidade, você cria accountability. E nisso, a palavra burocracia de Max Weber se aplica muito bem. É que aqui a burocracia foi confundida com um ato de inutilidade de poder, né, que a gente tem que falar sobre poder na gestão. Né? As pessoas, às vezes, elas criam pontos e nós de controle simplesmente porque elas querem achar que nasceram em Infodópolis, e nem nasceram lá. Né? Elas estão querendo, de alguma maneira, o seu poder ou a sua caixinha. E quando você lidar com projetos, né, quando você é um gerente de projeto, ou quando você é um gerente de conta, ou quando você é um comercial, você é visto quase que como um pedinte. Por quê? Porque a função comercial, que na minha concepção, ela junto com o RH, são as funções mais importantes dentro da organização. Primeiro que eu tenho que saber se eu botar lixo para dentro, eu vou ter lixo para fora. Se eu botar gente boa para dentro, eu vou ter uma tendência a ter. Se eu tiver processo ruim, tecnologia ruim, pode ser que eu tenha um outcome ruim. Mas se eu boto boas pessoas para dentro e tenho capacidade de geração de fluxo de caixa, talvez a terceira disciplina, ou melhor, a primeira antes de qualquer uma, é capacidade de geração de caixa constante, né? Você tem um fluxo de caixa robusto, que gira, porque isso acaba com a saúde das empresas, acaba com a saúde mental. Eu digo que até que quebra a empresa é caixa. O que quebra a empresa é caixa. E aí o que acaba acontecendo? Se você tem profissionais que eles compreendem que tangibilizar isso, escrever, formalizar, é uma forma de você compartilhar o conhecimento, absorver novas opiniões, e não uma forma de você se sentir corrompido no seguinte sentido, não, se eu colocar isso daqui por escrito, agora vão saber o que eu estou fazendo, e aí eu vou perder a minha posição, então eu não vou... As empresas acabaram... Se você se tornou insubstituível, my friend, a tua carreira vai ser nada. Você vai ser medíocre. Você vai ser média. Prisioneiro da sua competência. Você é prisioneiro daquilo que você faz. Se você vai ser lavador de latrina o resto da sua vida. Ok. Se é isso que você quer, por que as pessoas elas não evoluem, né, nas suas carreiras? Seja em qualquer posição. Porque elas têm uma dificuldade muito grande em entregar o feito. Elas têm uma dificuldade muito grande em fazer. Eu tenho talvez o slogan que eu mais use na minha vida é o da Nike. Just do it. Faz. Coloca. Tenha a primeira versão. É ruim? Cara, coloca a primeira versão no ar, depois você vai ter a segunda, depois você vai ter a terceira. Mas você vai executando e você vai, de alguma maneira, aprimorando. E o processo de venda, muitas vezes... Como a gente tem muito medo do não, da repreensão, do julgamento, ou, né, por uma aprovação social, se você trabalha com venda, meu amigo, esquece. E eu vou te dizer com muita tranquilidade, talvez a habilidade que eu tenha mais forte dentro daquilo que eu faço é aprender a vender. Porque quem trabalha com projeto é um vendedor de ideias. Nato, porra, ainda bem que alguém concorda. Quando eu sempre falo, as pessoas tinham essa dificuldade, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se você é um gestor de projeto, bom, enfim... eu vou na tua retórica, né, me ousa falar que a área principal, eu bato nesse mote, principal de qualquer empresa, é a área de vendas. A área de vendas, porque é onde traz a tua receita. Você pode ter qualquer outra área, né, não discriminando as demais áreas, pelo amor de Deus, até porque eu já rodei a área financeira, já fiz projeto para tudo quanto é lugar, mas se você olhar no frigir dos ovos, no âmago da questão, IPMA, seja ela qual for, no fundo a gente está falando de receita, está falando de caixa, está falando de geração de dinheiro. E quem vai estar ali? Quem vai estar à frente? É o teu vendedor. Eu trouxe num primeiro episódio do nosso podcast, né, os gestores até fazendo uma palhinha,
uns gestores, né? Um gerente comercial, né? Da oficina e um vendedor. E nós temos essa cultura do que se não deu para nada no país, é uma cultura muito brasilis, Vai né? ser vendedor. É isso. Perfeito. Isso é uma cultura brasilis. Cara, isso me dá uma raiva, dá vontade de dar 3 tapas na cara do FDP que fala isso. Fala assim, meu amigo, deixa eu te falar. Se você, desgraçado CEO, você tá pegando, eu falei isso exatamente nesse tempo, pegando teu helicóptero indo pra Mangaratiba, curtir, é porque teve alguém um puto de um cara na ponta, dando sangue pra fazer a tua vida. Pra você, lindão, botar teu dinheiro no bolso e partir. E aí, se você... Eu vou pegar 2 gigantes que vocês me deram aqui, eu anotei, e depois a gente vai explorar isso na ideia do BSC, né? Do Balance Scorecard, que tem tudo a ver, né? Dessa leitura de cima pra baixo de planejamento, de estratégia, porque se o cara... até na aula lá no IBMEC, né? Se o cara da base, se o teu operacional não entende... Eu vi muitos quando eu trabalhei na Petrobras. Não entende a estratégia do teu negócio. Cara, a gente tá falando da Petrobras. Tá falando só de uma empresa pequena, vai. Que a gente possa trazer para casa aí uma empresa de 50 colaboradores. Cara, é obrigação desse cara de baixo saber com a direção de cima. Ah, mas você não sabe. Bichão, o erro não tá com esse cara, tá no cara de cima. Então aí entra a comunicação. Então, desculpa. Alguma coisa nessa terra de Fodópolis está acontecendo aí que esse rito de passagem de comunicação, esse rito de saber falar, esse rito de entendimento, né, não tá rolando. E aí... A gestão de projeto, como outras ferramentas que eu vou te vender, mas você só tem gestão de 2 coisas na vida, bicho. Ou você tem gestão de operação do dia a dia, que vai ser financeiro, marketing, RH, vão ser as funções da gestão da administração, ou você tem a gestão do que não existe, que é a projeção, que é do fenômeno temporário. Ou você tem o fenômeno, a empresa, né, o fenômeno perene, que é a organização, ou você tem o fenômeno temporário. Não tem outra coisa para você gerir numa empresa. Então, trocando em miúdo a administração, é isso. Então, quando você se coloca na posição de você ser o único que conhece a estratégia, o que você faz a projeção, você está se botando na posição de insubstituível. Se a tua empresa chegou no tamanho que você quer e você tem a remuneração que você quer, você vai ter lá o seu Porsche, vai morar onde você quer, você vai ter lá o seu conforto, você está fazendo a coisa certa. A tua empresa está ali, ela está há 2 anos de quebrar, então você vai ter que se reinventar de qualquer maneira, só que você vai ter um problema, e aí eu acho que é o grande problema da história. Você não tem paz. Por que você não tem paz? Porque você não consegue delegar. Porque ninguém consegue fazer. O passo mais difícil na gestão da empresa, e extrapolando a gestão de projeto, é a ferramenta de gestão de projeto, é uma ferramenta para se trabalhar isso, é você ganhar essa capacidade de apertar literalmente o foda-se. No bom sentido. Por quê? Estou me permitindo usar essa palavra. Porque o que vai acontecer? O custo da delegação é a baixa natural de performance, porque ninguém vai fazer o negócio que você faz melhor do que você, porque se o negócio tem o teu nome, ou você criou o CNPJ e o capital social é teu, você faz bem aquilo. Beleza, não tem mais nada que provar para ninguém. O ponto é você se recolher para deixar com que as competências das pessoas, com que elas se afiliem à organização e elas criem uma forma própria de fazer que você não faria daquele jeito. E você aceitar e tudo bem. Então aqui eu estou extrapolando o processo, né? Indo para cima, né? Aqui do vamos para cima, para vocês poderem se desenvolver, poderem levar ao próximo patamar, é criar pessoas capazes de vender. Porque a venda, ela é naturalmente a principal competência do empreendedor. Então você criar novos empreendedores com essa capacidade de leitura de cenário, que a gestão de projeto é a ferramenta que vai te dar, você vai conseguir fazer com que o teu negócio saia da sua mão. É um processo extremamente doloroso, porque você, de alguma maneira, todo projeto ele tem um efeito colateral, né? O efeito colateral do projeto é que ele tem um sentimento, né, do grego philios, de criação, cria um processo criacionista. Então a empresa, quando você cria um negócio, ele é um processo de energia criacionista. E esse processo de energia criacionista, muitas vezes é muito difícil você conseguir delargar. Ou seja, você falar, vai para o mundo.
E a empresa, e boa parte das empresas familiares, e quase 90% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas, você tem uma dificuldade muito grande da família, e 86% são familiares, você tem uma dificuldade muito grande do membro da família, ou do patriarca ou da matriarca, fazer essa passagem. E é onde essa história toda se conecta com gestão de projetos. Gestão de projeto é uma ferramenta organizacional para que a sua equipe, para o seu time, para que a sua organização, ou seja, as pessoas que compõem a sua organização, possam criar e propor novas ideias. Excelente. E se você é centralizador ou você acredita que é o único que faz a venda, você está atrofiando o músculo de crescimento da sua organização. Se isso não te incomoda, segue o rumo. Agora, se você tem o sentimento todo dia que você está indo para um quartel de bombeiro esperando o próximo incêndio, significa que talvez aquilo que você buscou como consultoria de venda, o teu problema não vai estar em venda, mas está no desenvolvimento da competência da tua organização de pensar e resolver problemas. Pensando nessa linha... A respeito dessa questão da cultura, países diferentes, abordagens diferentes. Rafael falou da questão da construção, né? da solução, pessoalidade. Muitas vezes, algumas coisas vêm prontas de culturas diferentes da nossa e não são observadas adequadamente. Por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma consultoria para uma indústria francesa e eles tinham um conceito chamado CLB para vendas. O que era CLB? Cheio, limpo e balizado. A prateleira tem que estar, não é, ali com os produtos, tem que estar limpinho, tem que estar alinhado com preço. Por quê? Porque toda a cultura deles levava para o autoatendimento. Então, se estiver cheio, limpo e balizado, tem venda. E independe, não é, de alguém estar ali auxiliando. Só que essa empresa tem atuação no Brasil. E aí, cheio, limpo e balizado. Eu vou comprar uma lâmpada para o meu banheiro. Mas eu quero saber se vale a pena comprar uma lâmpada de croica ou de LED, se eu quero com uma cor quente, uma cor fria. E eu quero relacionamento. Eu quero uma pessoa para que possa, não é, me ouvir, me atender. Então, muitas vezes, essa questão cultural impacta na forma como você percebe o contexto. E se não for bem trabalhado, soluções que são excelentes para a França, para o Brasil não vão funcionar. Entendi. Realmente não irão funcionar. Quando nós falamos aqui da questão de como lidar com o indivíduo, o entendimento do psique do outro, nós estamos falando de metacognição. Como é que os mecanismos cognitivos funcionam? Muitas vezes, aquele que é o vendedor não conhece o seu próprio mecanismo cognitivo. E se ele quer poder influenciar, gerenciar e ajudar até mesmo outras pessoas, ele precisa ter esse conhecimento para, a partir daí, fazer um gerenciamento e melhorar a sua performance. Então, esses fatores humanos, mais uma vez, agora estão sendo trabalhados de uma maneira muito intensa na indústria de óleo e gás. Os projetos voltados para a segurança, hoje, levam em consideração engenharia humana, baseado em non-technical skills, que vem lá da NASA, utilização das habilidades não técnicas por pilotos que precisavam melhorar sua performance, que não era só de pilotagem, mas a questão de tomada de decisão, a questão, não é, de negociação, a questão da lidar com pressão, estresse. Então, olha só que interessante, não é? Que dependendo do contexto, isso varia. E mais do que isso, projeto está ligado a uma construção que é viva, específica, e a partir dessa consciência você melhora a excelência. Sensacional. Pegando esse gancho, e aí eu só vou entrar num tópico para a gente finalizar esse bloco que eu acho bem legal. Eu comentei há um tempinho, principalmente da área de, quando a gente está falando de competência, área de planejamento, né? Principalmente pelo planejamento de projetos, né? Que é
uma área bem grande, bem vasta, né? Não digo que é só o coração, mas é uma área bem grande aí dentro desse contexto. E aí, obviamente, né, quem está à frente disso comenta, né, do modelo, né, de BSC, né, do Balance Scorecard, né, como modelo de planejamento, né? Dentro das 4 grandes entregas, né, que eles fazem, né, que é a parte não só da comunicação e objetivos, mas da parte de agilizar ali aquele feedback, né, tão alinhados com a estratégia e as partes das metas. Pensando nesse modelo do BSC, como é que vocês enxergam hoje essa dificuldade, né, ou mesmo facilidade, mas imagino que seja dificuldade, do gestor, né, de um C-Level, né? Vamos pensar nesse nosso grupo, né, que são empresários, donos de uma pequena e média empresa, que estão ali no topo da cadeia, tendo que matar um leão a cada dia, e ele vê o funcionário dele, né, vê os colaboradores não na direção que ele gostaria. Porque ele ou não implementou da maneira mais correta, ou porque ele não conseguiu se comunicar da maneira mais adequada com que as pessoas entendessem aquilo que ele está falando, né? Aí vou pegar o gancho dos 2 pontos, né? A comunicação, que você falou, né? Como o que mais a gente vê no mundo, essa grande diferença para o Brasil, né? Nesse sentido de cultural, né? E o que você está falando das habilidades não convencionais, não técnicas, né? Pegando no BSC, esse modelo, como é que você vê hoje a dificuldade do gestor em transpassar a estratégia dele para a operação, né, da ponta, né, passando pelo C-Level, né, pela estratégia, pelo tático e pelo operacional? Quem responde? Primeiro, vejo que existe entre a visão estratégica e a implementação da estratégia um grande buraco negro. Uhum. E talvez uma das maneiras de preencher esse grande buraco negro é a implementação do Balance Scorecard. Então, quando nós falamos das 4 dimensões do Balance, que vem da dimensão financeira, dimensão cliente, processos internos, aprendizado e crescimento, nós estamos dizendo que nós estamos integrando a missão e a visão organizacional às entregas dos projetos. Estou falando isso porque nós tivemos oportunidade de auxiliar o Ministério da Economia no desenvolvimento do seu planejamento estratégico para o segmento de construção industrializada. Tivemos a oportunidade de auxiliar o Building Information Modeling também nesse desenvolvimento e, sinceramente, eram pessoas extremamente competentes, de uma visão incrível, que traziam pessoas que eram C-levels de suas próprias empresas, acadêmicos, pessoas que tinham uma formação sólida, até mesmo em planejamento. Mas a grande dificuldade era convergir essas ideias, criar uma conversão. Por quê? No final do dia, tudo bem, falando de segmento de construção industrializada, eu quero fazer a implementação da estratégia. Tem ali estruturas metálicas, não metálicas, drywall, cimento, bacana, mas qual é a parte mais importante? Sempre era minha. E não importava qual era essa parte. Então, harmonizar essa visão, para entender que, a partir, sim, vou até fazer a visão de baixo para cima, do que precisamos aprender ou construir para melhorar ali os processos internos, melhorando a percepção do cliente, a entrega de valor, para gerar, aí sim, resultados financeiros, isso já é uma evolução muito grande. O que eu vejo na prática? O contrário. As empresas estão com problema de caixa, a primeira coisa que corta é treinamento, que é a base. Não, então, não, nem fala. Como eu vou conseguir fazer essa entrega de valor se eu tenho na base, que é a capacitação para desenvolvimento, para chegar na financeira, é o primeiro corte a ser feito. Exato. Talvez não uma cegueira, mas uma miopia em termos de gestão. É porque é muito claro, eu acho que para nossa visão, é muito óbvio para nossa visão isso. Sim. Mas quando eu comento, assim, meu amigo, se você está precisando vender mais, se você está precisando gerir melhor, você vai cortar o ensinamento disso, você vai cortar, você vai tesourar a primeira área que tu corta, é o seu vendedor, é a área de marketing. Mas o óbvio é óbvio para quem? Exato, aí voltamos àquela ideia do valor, exato. É óbvio para quem é óbvio para quem? Exato. Eu sempre pergunto assim, bom, se eu faço tudo igual, quais resultados vou obter? Muitas vezes eu ouço assim, os mesmos. Jamais os mesmos. Só seriam os mesmos se nossos concorrentes parassem de evoluir. Se o ambiente parasse de evoluir. Então, de uma forma lógica, se eu faço tudo da mesma forma, eu tenho que prever que vou ter gradativamente menores resultados. Só que empresas que não melhoram a sua estratégia,
que não fazem, livro de Norton e Kaplan, Estratégias em Ação, ok? Que não fazem realmente uma abordagem estruturada, aumentam a cada ano suas metas de venda. Exato. Para serem coerentes, eles teriam que diminuir, não é? Exato. Então, se eu estou com a mesma estratégia, para o ano que vem meu market share vai reduzir, então nós vamos botar uma meta subestimada. Ninguém faz isso. Então, me parece quase que loucura tentar resultados diferentes, segundo Einstein, né? Fazendo a mesma coisa. Vai, Rafão. Aproveitando aqui vendendo jabá e lógico. Global. O que vendendo jabá é pra vender, galera. Isso aqui, ó. É venda, porra! Ô, caceta! Vamos pra cima, porra! Agora, em outubro, inclusive, temos 3 vagas disponíveis para o doutorado profissional de administração. E é importante colocar isso, né? Porque a gente tem um network muito robusto. Isso é muito legal. Presidentes de banco, diretores de banco, diretores de multinacionais, vice-presidente de banco. Então, são turmas pequenas, de até 10 alunos, no máximo 12 alunos, onde o que a gente prioriza são profissionais robustos que queiram aprender. Esse curso, assim como a associação, não é um curso que é orientado à geração de remuneração e riqueza para quem está à frente, né? Até porque são turmas pequenas. Mas o grande barato dessa história é o networking que você cria gerações para a vida. Então, dessas gerações para a vida, muitas coisas, muitas portas se abriram para mim. Boa parte dos meus negócios vem dessa discussão, desses processos, dessas portas, nesse networking. E talvez o que eu vou te dizer sobre o mestrado, o doutorado, é que vai, de alguma maneira, deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo a gente. O sistema educacional, hoje, ele é um sistema educacional da segunda revolução industrial. Então, você tem uma esteira de primeira série, segunda série, tem um produto seriado. Esse produto seriado somos nós. Onde nesse produto seriado você tem alguns fatores que você carrega para a vida. Primeiro fator, você tem o gabarito, o complexo do gabarito. Ou seja, tem uma prova, tem um gabarito. Na vida só tem resposta unística, não tem gabarito. Né? Não tem resposta certa. Né? Quem dera tivesse. A gente tem a figura da autoridade, que é o professor em sala. Então alguém tem a resposta certa. E o terceiro, a prova é um ato punitivo onde você faz de maneira individual. Então você não pode compartilhar o conhecimento. E aí você pega esses 3 fatores e pegam depois que você quer que o profissional ele seja proativo, criativo. Cara, ele é fechado, ele vai ser criativo e vai ser colaborativo. Sendo que ele sempre fez prova sozinho. Exatamente. Para você ingressar na universidade, você vai fazer um Enem, ou vai fazer a prova que seja, e na universidade você vai fazer a prova também como ato punitivo. Sim. Para marcar um rito. Sendo que a vida é uma prova constante. Exato. Agora, isso até chegar no processo seletivo. Que eles vão exigir que você seja tudo aquilo que você não foi trabalhar. Senta na empresa, tem uma reunião, galera, olha só, para o seguinte, vamos pensar aqui em conjunto. O cara fala assim, pô, como assim pensar em conjunto, Quando né? não é pior, tipo, submete a um processo seletivo para, não é, concorrente a Einstein e no final te entrega um manual, cumpra. Exato. Então, Exato. Esquizofrênico, né, no mínimo. O cara te pede inglês e você mal fala português, enfim, tem algumas idiosincrasias nesse processo. E o que essa experiência no exterior ela traz, né? Eu tenho experiência no exterior já como palestrante já há 14 anos, como professor eu já atuo há 9, como coordenador do programa de mestrado e doutorado já tenho atuado já há 10 anos. O programa de doutorado é um pouco mais jovem, desde 2018. São 5 anos, né? Desde o desenvolvimento do programa até a gente vai começar agora a turma 7 e abrindo agora na Arábia Saudita. Então, o que acaba acontecendo dentro desse processo, né? Ele vai te dar perspectiva. Você vai perder o complexo do gabarito e você vai entender o seguinte, a minha opinião é só uma opinião. O que eu disse aqui para vocês, essas 2 horas, nesse bate-papo nosso aqui incrível aqui com o André, é uma perspectiva do Rafael. Sim. Eu não tenho nenhuma ideia de o que eu esteja falando seja a verdade. Mas até que aquilo que eu falo seja refutado, é aquilo que vai prevalecer. Exatamente. Por quê? Porque eu estou falando baseado em fatos e dados. Eu tenho uma robustez acadêmica de ter lido muito para poder formular uma opinião. Tenho uma experiência a qual eu fui exposto de maneira, desde muito jovem, e de maneira quase que diuturna. Eu sempre me expus muito nas coisas que fiz, eu sou extremamente intenso no que faço. Então, é essa robustez de pensamento que você passa a entender o seguinte: o que eu tenho é um ponto de vista. Ele pode ser um ponto de vista robusto,
mas não deixa de ser só um ponto de vista. Então você começa a ganhar uma humildade intelectual, onde você fala assim, vamos trabalhar em conjunto, você vai sentar primeiro para ouvir. E se ninguém tiver nada a dizer, aí eu vou pegar para fazer, que é, por exemplo, o meu temperamento. O Ricardo tem um temperamento muito parecido também. Se ninguém falar nada, vai ser com ou apesar de. A gente costuma brincar. É o nosso lema. O nosso lema. É com Curti. Apesar de. Eu vou começar a incorporar isso na Vamos Pra Cima. Esse processo de doutorado ou de mestrado, ele te dá ele te dá perspectiva. Ele vai te dar e também vai te tirar o peso de ter que ter uma resposta certa. Ele te tira a lógica do complexo do gabarito, ele aumenta a sua perspectiva, ele aumenta a sua capacidade de querer ouvir de forma ativa e entender, ao invés de julgar. Talvez a maior lição que eu possa trazer para aqueles que estão nos assistindo aqui é: pare de julgar e passe a entender. Se a tua empresa está onde ela está, se ela sobreviveu no Brasil há mais do que 5 anos, 10 anos, a sua empresa já é vencedora. O máximo que você pode fazer, se você não é o dono dela, é colaborar para ela crescer mais. E se tu és o dono, vais ter que passar pela dor do crescimento. E a dor do crescimento passa na renúncia da autocracia da gestão. Então é um processo doloroso, é um processo dolorido. Eu passei e passo por isso em alguma das coisas que faço. E te digo com muita propriedade, é necessário. Não tem por onde escapar. Cara, maneiríssimo, então, doutorado, né? Engatilhado no que vem pela 3ª vez, eu tô reforçando isso. Mas agora, se você quiser entrar já, em outubro, vem comigo, arrasta pra cima e ponto global. Vem, não me abandona não, hein? Mas, brincadeiras à parte, Ricardo, faz aí, a gente tá chegando nos finalmente, cara, mas acho que é importante, né? Dar um reforço pra galera que quer fazer... não só, obviamente, o mestrado, doutorado, mas a IPMA, né? Uma vez que a gente abordou bastante esse tema, não só da complexidade, mas da importância organizacional da empresa começar a criar essa maturidade para ela poder escalar, né? De ponta a ponta. Como é que é o processo? O que está aberto? Se quiser falar em valores, pra ou aqueles... já te buscar no site. Para aqueles que estão interessados, primeiro, anota aí. secretaria@ipmabrasil.org. Manda um e-mail para a gente, nós vamos te responder. Nós estamos com um processo agora, um ciclo aberto ABC, que são certificações baseadas em performance. Para você que já tem uma experiência, você pode estar conosco seguindo nesse ciclo. Uma coisa muito, muito importante. Na verdade, falou-se da questão da titulação e se falou da proficiência profissional. Imagine os dois. Os dois juntos. Né? Não é? Você que vai investir numa titulação, tendo também a proficiência acreditada por uma organização que é a mais antiga Associação de Gerenciamento de Projetos do mundo. Então, eu diria, facilite a vida do seu contratante. É isso aí. Não deixa ele ficar procurando. Exato. E nesse caminho, como é que estão lá, como é que está tudo dentro do mestrado e doutorado, Rafa? O que está aberto, qual é o próximo, reforçando aí, onde que a galera se inscreve, quem procura, quem não procura ainda? Então, você entra em ie.global e o que nós temos agora aberto? Nós temos 3 vagas para início agora, em outubro, do doutorado profissional pela Universidade de Bordeaux, e nós vamos lançar, ainda até o final dessa semana, o curso de mestrado, a 3ª turma em finanças pela Sorbonne. Né? Então, para início em dezembro. E para o ano que vem, a partir de fevereiro, haverá um mestrado pela Sorbonne em gestão de projetos. Será o primeiro disponível globalmente. Então, a IPMA Brasil já inovou montando o primeiro DBA com ênfase em gestão de projeto disponível nas Américas em 2018, e agora a gente inova de novo desenvolvendo um programa específico que vai ser lançado globalmente. A coordenação desse programa, a responsabilidade técnica é minha, a partir de fevereiro de 2024. E tem muito mais coisa boa vindo por aí. Caramba! Bom, finalmente, cara, 2 horas aí, né? Se a galera manteve essa audiência, porque muito a galera de 2 uma, ou tá querendo evoluir pra caramba, tá todo mundo quebrado, assim, vou escutar os malucos aí pra ver se sai. Vamos lá. Pra fechar, uma dica,
uma ideia, um caminho, né, que vocês quiserem falar para quem está querendo começar a carreira. Vocês já deram várias aqui, né, dicas, caminhos, né, mas se tiver que fechar com uma palavra ou fechar com um assunto, fica aberto aí para vocês, para a gente fazer o nosso encerramento. O que você fecharia? Resumindo. Para mim, é assim, uma forma bem simples. Nós queremos, às vezes, mudar as coisas, mudar os negócios, mudar o mundo. Começa por você, né? Tem que começar a mudar alguma coisa, começa por você. Verifica qual é o seu rol de competências fundamentais, se elas realmente estão contribuindo para o teu objetivo, quais são as barreiras ou obstáculos que você identifica, quais são os aliados com que você pode contar, onde você vai buscar conhecimento e demonstre isso para melhorar a tua percepção de excelência. O bom vendedor que fica em casa, ninguém o conhece, provavelmente não vai ter vendas de sucesso. Então, eu acredito que a própria certificação e a própria excelência, de uma forma geral, ela vai te aumentar o grau de exposição, vai melhorar a tua visibilidade para o mercado e, com certeza, isso vai se reverter em sucesso. Bacana. A minha dica é uma dica bem simples. Faça. Faça bem feito. Esquece o perfeito. Feito é melhor do que perfeito. E bem feito significa, vou usar aqui a frase do Cortella, né? Fazer o melhor que você pode com o que você tem disponível naquele momento. Então, muitas vezes a gente espera o momento certo, espera ter certeza. Eu nunca tive certeza de nada na minha vida. Quando eu olho para a minha carreira, olho para a minha jornada, eu não imaginaria estar aqui hoje. Então, esse papo de ter uma visão... E talvez um ponto também importante para a gente fazer, esse papo de tem que amar o que você tem que fazer, o que tem que ser feito. Ponto assim. É o que eu falo com Se você se predispôs a fazer, gostando, não gostando, tenha a palavra. Aquilo que tu falas que vais fazer, faças. Tão simples quanto isso. E faz o teu melhor. Pode ser que o seu melhor, o outro vai criticar, esteja aberto a críticas, mas só escuta a crítica de quem é melhor do que você ou quem já entregou aquilo. Porque tem um bando de babaca pra falar um monte de merda que é melhor você não ouvir. No fundo, galera, o que ele quis passar, o que ele passou seja o mestre Yoda, né? Quando ele fala assim, faça ou não faça, não tem tentativa. E de fato é uma grande verdade. O ato de tentar, teoricamente, não existe a tentativa. Não, ou você fazer faz, ou não. ou tu não faz. Não tem a linha no meio.